Esse é o Eminência e nesse vídeo a gente vai falar sobre One Dance, esse anime que tá dando muito o que falar aqui na internet, porque ele tá com uma animação um tanto quanto duvidosa, que você já deve ter visto esse clipe, mas eu vou colocar de qualquer forma pra vocês, porque o pessoal tá criticando bastante, principalmente o uso da CG nesse vídeo, nesse anime, né? Olha que bonito. Tipo, é óbvio, fica óbvio o uso da rotoscopia aí, né? Mas o problema não é nem isso. O problema que o pessoal tá comentando mais, que é o que eu vou falar nesse vídeo, é esse vale da estranheza, né, que isso tá causando, porque olha o rosto dela aqui, dessa personagem. Essa personagem é uma personagem muito bonita. No mangá, eu vou mostrar umas comparações pra vocês. Ela tem várias expressões, eu separei até aqui um comparativo das expressões dela, ó. Ela é uma personagem bonitinha, que tem várias faces, expressões aí. E meio que naquela parte ficou meio sem vida, né? Eu acho que o pessoal tá achando mais essa questão do CG, que ele tira muita vida dos personagens, né? E por isso o pessoal tá criticando tanto e zoando, né? Nem tanto criticar, mas zoar. Esse anime aqui, One Dance, é uma adaptação de um mangá de dança, né? Que não é tão popular assim, a ponto de ter muitos fãs. Tem com certeza, obviamente, uma base de fãs aqui fiel. É muito bem avaliado. E teve essa adaptação. E o que acontece? A adaptação, pelo que eu vi, tá? Eu não assisti. Mas a adaptação tá deixando muito a desejar em relação ao mangá. Porque assim, não sei se é porque a adaptação tá ruim. Mas eu acho que é o mangá que é muito acima, né? A arte do mangá é muito incrível. Pelo que o pessoal tá postando aqui. Eu vou mostrar pra vocês uns exemplos de comparação que estão colocando aqui dos painéis do mangá, né? E esse autor, ele parece ser muito foda mesmo em questão de desenhar movimento, né? Porque olha isso aqui, tipo, é o que eu sempre digo, né? É um desenho no papel. Como é que você passa a sensação de movimento num desenho? E é incrível, porque olha isso, o cara consegue... Ele domina isso, né? Ele domina essa arte de dar movimento ao que não tem movimento. E o mangá, pelo que eu vi aqui, é simplesmente fenomenal. O autor é esse aqui. Não é esse aqui não. É esse aqui. Coffee. Ele tá... Eu separei aqui a página dele do Twitter, do X. Porque ele posta muita coisa legal aqui. Essa aqui é a página dele. Ele posta que... Eu não sei se são capítulos, se são extras. Mas tem bastante coisa aqui em japonês. Pra quem... Se alguém manja aí, né? Ou só se você quiser apreciar mesmo a arte do cara. Você vê que ele... eu acho muito incrível a forma que ele dá movimento às cenas. Eu achei muito incrível, né? Muito legal. E... Enfim. E é isso que o pessoal tá criticando mais, né? E tem essas cenas, por exemplo... Eu vou colocar mais um pedaço aqui. Eu não posso ficar mostrando muito, mas... Você vê que fica bem estranho mesmo. Tipo assim... É o vale da estranheza, né? A gente não... Entra ele aqui. O protagonista. E... Eu acho que esse é o problema. E o que acontece? Aí tem o pessoal dizendo que a culpa não é necessariamente da Mapa, né? Da Mapa não, da Madhouse. A Madhouse tá fazendo essa adaptação. E esse que é o bizarro, né? Porque a Madhouse é conhecida por fazer só coisas insanas, né? Mas pra vocês verem que nem tudo é preto no branco, né? E tem um detalhe que algumas pessoas não percebem ou não estão falando, que, na verdade, quem tá responsável pela CG provavelmente é essa Cyclone Graphics aqui. E, mesmo assim, porque eles prestam um trabalho aparentemente muito bom. E o que tá acontecendo é que a Madhouse, eles colocaram até esse vídeo aqui, mostrando como foi a produção dessa cena, né? Eu achei muito interessante, porque foi uma dançarina, né, profissional, obviamente, que essa Kanata-san, que fez a captura da rotoscopia. E por essa empresa, né? Essa que eu falei aqui, a Cyclone Graphics. E você percebe que a captura, ela tá muito mais fluida, né? Muito mais bonita, aparentemente, do que a cena original. E o que estão achando mesmo é que foi a Madhouse que deu alguma comida de bola, que tá dando tendo algum problema nessa interpretação das cenas fluídas na CG. Só que assim, é meio questionável, porque eu não sei vocês, mas eu não me importo de verdade
com o uso da CG, igual muita gente por aí detesta, odeia. Eu acho que, assim, se for bem feito, bem executado, pra mim, indiferente. O problema é quando acontece isso, né? Quando cai no vale da estranheza, quando fica meio bizarro, assim, estranho. Porque você vê aqui, ó, vou pegar uma cena aleatória do anime, ó. Quando o movimento é 2D, o movimento é legal, ó. É legalzinho, eles estão dançando ali, um movimento simples. E você vê que é legalzinho. Só que o problema é quando entra a CG, né? E tem um pessoal colocando muito exemplo, umas comparações... tem um pessoal zoando aqui também. Eu vou mostrar eles, colocar o pessoal não perde uma, né, pra zoar. Mas enfim, esse não é nem a questão, né? Aqui tem mais comparações. O problema realmente é isso, né? Porque a adaptação não tá passando isso aqui. Tipo assim, eu sei que é complicado, não é fácil. Mas olha a vida que tem esse mangá. Esse original aqui é muito complicado, cara. Você adaptar assim de uma forma leviana, assim. Não digo que a Madhouse tá agindo de forma leviana. Provavelmente eles estão tentando, né? Mas não acertaram, cara. Não estão acertando. São umas cenas muito bonitas. E também tem um pessoal comparando com outros animes. Que são animes de dança, né? Que tem dança envolvida. E aí o resultado é catastrófico, né? Porque você pega uma coisa bem animada, que é uma dança 2D bem animada. Não tem como se comparar com 3D, né? Porque você vê que no 2D... eu não sei se é pelas limitações dos movimentos, né? Dos frames... Mas você percebe que tem muito mais vida. É muito mais bonito, agradável de se ver. E não tem só essa, tem várias aqui. Tem aqui essa cena de Dance Dancer. Não sei como é que se fala. Que também é fenomenal. E tipo assim, eu acho até injusto você comparar. Porque você vê que mesmo nas cenas que não tem tanto movimento, você tem ali uma pomposidade, né? Ó, aí começa a se mover. E aí eu vi a gente dizer que também tem a ver com as sombras, trabalho de sombra, né, de iluminação. E tem outro exemplo aqui também. Esse aqui eu já mostrei, eu vou ter que ir fechando porque esse notebook tá muito fraquinho. Esse aqui eu vou mostrar depois, esse aqui eu já mostrei são as expressões dela. Esse aqui. Você percebe que tem... que não é fácil, sabe? Eu sei que não é fácil. Tipo assim, eu me coloco no lugar dos caras trabalhando numa adaptação dessa. Se a internet ajudar aqui, eu vou mostrar. Você vê que, ó, tem todo um trabalho de sombra, de iluminação. E eles dão vida mesmo. Uma equipe, assim, que tem experiência, que consegue fazer isso bem feito, consegue dar vida a esses movimentos de dança. Mesmo com animação 2D, sabe? Ó, esse aqui também é da menininha que patina lá, a medalhista, né? E é bizarra a diferença, cara. E eu me decepcionei um pouco assim pelo fato de ser a Madhouse, né, fazendo isso. Porque o pessoal tudo dá a indicar mesmo que a responsabilidade por isso é deles, né? Porque você vê aqui inclusive aqui o mangá, né? Tem um cara que mostrou as fotos do mangá de verdade, né? O físico. E você vê que é incrível, tipo, a quadrinização, né? Os movimentos. Você vê que esse autor, ele consegue dar vida, dar movimento para cenas estáticas de uma forma fenomenal. E é uma pena que isso não estão conseguindo, né? Que a Madhouse não tá conseguindo passar isso, né? Essa vida pro anime, né? Porque pelo que eu vi, eu até fiquei interessado nesse mangá, porque pelo que eu vi, ele é bem interessante a história dele. Eu nunca fui muito ligado, assim, em histórias de esporte, de dança, mas... pelo pouco que eu vi desse daqui, ele é bem interessante. Eu até tô cogitando dar uma chance e uma lida nele. Porque eu gostei bastante da premissa, né? É um carinha que ele tem inseguranças, né? É um adolescente que tá no ensino médio e ele vê essa menina dançando e ele se surpreende, né? Ele fica abismado como ela tem coragem, né? De se expor, e ser livre, né? Ser livre fazendo o que ela gosta, né? E aí ele se inspira e ele decide entrar pro clube de dança. E lá no clube de dança ele começa a se desafiar, né? A aprender. Isso é toda a sinopse que eu vi pela internet, tá? Eu não assisti nenhum episódio. Acho que o menino tá no segundo episódio. E aí teve também essa cena aqui que eu achei... Não, isso aqui é sério. Isso aqui eu achei sensacional, essa cena. Porque eles fizeram uma homenagem ao Sketchman. E pra quem não conhece, eu vou passar um pouco. É esse cara aqui, dessa música. Que não é meme, tá? Isso aqui não é do anime. Isso aqui não foi criado pro anime. Isso aqui é uma música real. Eles usaram... Não sei como, eles devem ter conseguido
de alguma forma pegar essa música, que eu até peguei aqui no YouTube e vou mostrar pra vocês que é real, pra quem não conhece, tá? Se você não conhece, tudo bem, eu não vou te julgar se você não conhece, mas eu recomendo que você conheça, porque essa música aqui, ela é fenomenal, ela fez muito sucesso nos anos 2000, ela é de 94, né? E esse cara aqui, ele tem uma história muito, muito foda, porque obviamente eu não posso colocar a música aqui pra vocês, né, tocar, mas esse é o clipe, né, o clipe que passou lá no anime. E ele tem uma história muito foda, por quê? Porque ele já faleceu, infelizmente. Ele era conhecido aqui internacionalmente como Scatman, né, Scatman Joe. E ele criou esse hit, super hit global de uma mistura, né, de scat singing com techno. Scat singing, pra quem não sabe, é uma técnica de jazz, né, que eles usam a voz pra fazer percussão e música, né. E esse cara, ele era gago. E tipo assim, a história de superação dele é incrível, é insana. Ele ganhou prêmios aqui, foi reconhecido mundialmente prêmio por associação aqui da comunidade gaga. E nessa música dele, ele fala isso, inclusive. Ele fala que ele quer dar um conselho pra você, que se ele consegue fazer as coisas que ele faz, você também consegue. E aí, isso entra no contexto desse anime, né, dessa história, porque esse personagem, ele se sente limitado, né, ele se sente incapaz de fazer certas coisas que ele gostaria, né, de ser livre, e ele se inspira, aparentemente, nessa música dele aqui, que eu achei fenomenal, tá? E a forma como eles incorporaram isso no anime, até que é o que eu falo, né, pode quebrar um pouco ali o Vale da Estranheza, né, porque você mistura live action com 2D, fica um pouco estranho, mas eu acho que da forma que eles incorporaram isso aqui ficou sensacional. Porque é um monólogo do personagem, né, do protagonista falando que esse cantor, né, o Scatman, ele não desistiu de se expressar, mesmo sendo gago, né, mesmo tendo as dificuldades dele. E eu achei incrível da forma como incorporaram isso aqui, tá? Parece meme, o pessoal zoando, tem muita gente zoando, mas eu acho que isso aqui foi muito bem feito. Eu curti pra caramba. E lógico, eles sempre comparando com o CG, né? É por isso que é complicado você usar o CG de uma forma não tão boa, né? Uma forma ruim. E você acaba meio que marcando, né? A obra fica marcada por isso. E as pessoas, às vezes, não vão dar chance pra um negócio que seria legal, como isso aqui, que eu achei sensacional. Por causa disso. Não que também isso aqui mostre alguma coisa, né? Que defina a qualidade da obra, mas eu acho que é um indicativo, né? Uma coisa legal que, por exemplo, me interessou. Eu fiquei interessado nessa obra só por isso aqui. E também pela premissa, né? Eu gostei bastante da premissa. E aí eu provavelmente vou dar uma chance pra esse mangá aqui. E quem sabe eu veja também esses episódios que lançaram aqui desse anime. Da adaptação, né? E é isso, né? Basicamente eu queria compartilhar com vocês isso, né? Essas duas coisas que estão rodando aí sem parar essa semana aí na internet, que são essa dança aí, essas danças da personagem, né? Eu acho que ela é uma das protagonistas, que estão fazendo essa comparação, criticando o uso da CG, e também essa referência aqui ao Scatman, que foi sensacional, brilhante, na minha opinião. E recomendo que vocês ouçam essa música se vocês não conhecem, porque é um clássico, né? Ela foi assim, ainda é, né? Um fenômeno. Porque, mesmo que você não conheça, você acha que não conhece, provavelmente você já ouviu em algum momento na sua vida essa música aqui. Mesmo que seja tocando no background ali de algum lugar, você já deve ter ouvido. Não tem como você não ter ouvido, que é simplesmente um fenômeno. Essa música e o que esse cara aqui conseguiu fazer. Então é isso, fala aí a opinião de vocês, se vocês... Obviamente ninguém gosta disso aqui, né, de ter uma adaptação que, assim, não respeita ou não chega no nível, né, que é o trabalho original, porque o trabalho original desse artista, ele é insano. E eu acho uma pena eles terem animado estarem animando essas danças com 3D, né? Eu acho que sim, com certeza daria muito mais trabalho fazer em 2D, como aqui, nesse exemplo de cima. Mas eu acho que, cara, pro nível do trabalho desse artista, eu acho que valeria muito a pena, sabe? A Madhouse ter investido mais e ter tentado fazer essas animações aí 2D, né? Mesmo que fossem mais simplificadas. Eu acho que teria valido muito a pena. E então fala aí o que vocês acham, se vocês gostaram. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Deixe seu curtir, deixe seu comentário aí. E assista esse outro vídeo aqui, que muito provavelmente você vai gostar também.